Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia. Sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou branco, tenho os cabelos e olhos pretos, minha estatura é alta, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as nossas anotações. Hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de número 8, Geografia, conteúdo Globalização e as desigualdades no mundo atual. Esse conteúdo é um dos mais importantes do vestibular, até porque traz a palavra globalização, que é um tópico gigantesco do seu edital. Esse conteúdo ele se repete na primeira, segunda e terceira etapa e é lógico você que vai fazer o macro, o conteúdo está lá dentro também. Começamos a nossa narrativa então com uma pergunta reflexiva. O que é globalização? Se você puder reduzir a palavra globalização para uma única palavra, você coloca integração. A globalização é um processo de integração econômica, social, política e cultural. Só que aí a gente começa a questionar que tipo de integração, desde quando o mundo é integrado, qual é a narrativa desse conteúdo? Vamos lá, origem, né? Seria basicamente a origem do termo globalização. Alguns autores remontam que essa conexão entre os lugares tem origem no período das grandes navegações. E lá no período das grandes navegações, numa fase denominada de capitalismo comercial, o fato das potências europeias estabelecerem relações comerciais com o continente americano, asiático e africano, levou ali a uma circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços. Só que quando nós falamos de globalização, em nenhum momento você fica remontando lá no século XVI, XVII e XVIII. Você pega uma questão de geografia que aborda a globalização, você vai associar a que século? Ao século XX, ao século XXI. Por isso mesmo que é sempre interessante ressaltar que esse período do século XV, XVI, XVII, até ali o século XVIII, é o início da integração, é um processo. Começa ali, mas não quer dizer que vai terminar. Por isso mesmo podemos entender que existem várias globalizações, ou seja, vários momentos em que o processo de circulação ele se torna mais intenso. Chegamos então ao período da Revolução Industrial, quando desenvolvemos o navio a vapor, as locomotivas, o continente europeu começa a estender os trilhos e aí você vê uma aceleração do fluxo de mercadorias, de informações, de serviços. Então quer dizer que as revoluções industriais, elas contribuíram para a intensificação do processo de globalização. Mas não esqueça, globalizar, mesma coisa que integrar. Dito isto, então, a globalização contemporânea é um processo que vai começar depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter ali a terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Essa revolução industrial vai trazer para a gente adventos tecnológicos como a robótica, nanotecnologia, informática, engenharia aeroespacial, engenharia genética, biotecnologia. Então, pensando comigo, essas tecnologias, o que elas vão promover de importante? Elas vão causar a integração, elas vão conectar, vão se estender os meios de transporte, os meios de telecomunicações, e assim então você vai ter uma integração energética e observa-se então a intensificação dos fluxos de pessoas, mercadorias, informações, bens, serviços, capitais. Então a esse processo é que hoje nós usamos o termo de globalização. Vamos fazer uma pergunta aqui, na verdade vamos responder uma pergunta aqui dos nossos alunos. Deixa eu ver quem é que vai estar aqui na linha agora. Gui, manda bala aí. Professor, desde quando temos essa integração? Bem, como já analisado no vídeo, essa integração ela tem seus momentos. Esse momento começa nas grandes navegações, passa pelas revoluções industriais e ele é um processo contínuo. A gente não tem um fim para a globalização, pois desde que nós começamos a desenvolver os meios técnicos, a integração vem ficando cada vez mais coesa. Talvez hoje possa existir um debate entre a globalização e os nacionalistas, mas que, de certa forma, os próprios nacionalistas utilizam a da globalização para poder promover o seu discurso, para poder acessar as pessoas, para poder mobilizar. Então, a globalização é uma grande ferramenta que só tende a cada vez mais integrar diferentes lugares do planeta. Então, assim, o que a gente vai dizer? Que a globalização contemporânea é responsável pela interdependência dos mercados e pelas cadeias que hoje são globais. Imagina uma empresa
lá na década de 60. Ela começa local, ela, a partir de investimentos e outros fatores, consegue dominar o mercado regional, aí alça para o mercado nacional e chega um momento que ela enxerga que o território nacional está demasiadamente pequena para as suas ambições e ela torna a sua marca global. Como é que essa empresa vai fazer para difundir essa marca em outros países, ter acesso a mercados? O neoliberalismo, as aberturas econômicas contribuíram muito para o processo de globalização. As grandes empresas se transformaram em transnacionais, passaram a ocupar o mundo todo como seu grande centro comercial, seu grande laboratório, intervindo na economia de regiões distantes a quilômetros e tudo isso utilizando meios técnicos que a terceira revolução industrial acabou proporcionando para a gente. Por isso, cada vez mais, o mundo está interdependente. Essas cadeias são organizadas em diferentes etapas. As etapas hoje não são mais em um só local, elas estão fragmentadas pelo mundo, onde os custos são mais baratos, onde é muito mais favorável para produzir. É uma questão de otimizar custos, buscar eficiência e mobilizar uma grande quantidade de lugares de maneira simultânea, a simultaneidade que a revolução informacional proporcionou. Então, essa interdependência, ela também tem um problema, porque a partir do momento que uma empresa chega a controlar uma rede envolvendo vários lugares, nota-se que os locais estão conectados. Se um desses nós for cortado ou tiver alguma coisa interrompendo o fluxo ali, você pode afetar uma cadeia totalmente global. Você pode ter problemas na distribuição. Um exemplo disso foi um navio de uma empresa chamada Evergreen, que acabou ficando preso no canal do Suez e isso fez com que muitas peças não chegassem no Ocidente. Ou durante o Covid, que em alguns lugares tiveram lockdown, as fábricas fecharam ou paralisaram suas atividades e outros lugares que não tiveram lockdown não podiam produzir porque os insumos não chegavam. Então essa interdependência é a base da globalização contemporânea. A globalização também é um fenômeno que causou e causa desigualdade. A promessa seria integrar todos os lugares, mas nem todos os lugares serão integrados. A globalização gera exclusão, onde não interessa para o capitalismo, não vai ter o mesmo investimento nos meios técnicos e esses lugares eles não serão coesos. Um exemplo disso, durante a pandemia, enquanto pessoas de alto poder aquisitivo tinham acesso às aulas online, pessoas que estavam no interior do Amazonas não tinham a mesma qualidade de aula, o mesmo acesso, porque não tinham conexão com a internet. Muitas vezes, na região metropolitana de Manaus, você se afasta de Manaus e você já não tem mais o mesmo fluxo. Por quê? Porque a globalização, por ter pontos que interessam para o capitalismo, chamados de pontos luminosos, terão mais recursos e essas áreas serão bem mais desenvolvidas. Por isso mesmo que a globalização é vista por Milton Santos como perversa, por causa da exclusão e marginalização de localidades no planeta. A nossa primeira questão aqui, ela vem justamente avaliando essa condição de globalização e desigualdade. Olha o texto, analise os gráficos que demonstram, respectivamente, os diferentes usos da internet e o número de acessos às tecnologias de informação e comunicação em quantidade de pessoas em 2016. Ao olhar a imagem, você percebe ali o número de visualizações pelo YouTube, acesso à internet, Twitter, Google, Amazon e outras empresas. A partir desse momento, o que a gente percebe dentro dos círculos? Que 7 bilhões de pessoas têm acesso à cobertura móvel, mas internet de velocidade apenas 1 bilhão. Ou seja, nem todo mundo tem acesso à qualidade. Com base nisso, o que os gráficos permitem avaliar? No mundo, a globalização é concentrada? Beleza, posso considerar. Haja visto reduzido o número de pessoas com cobertura móvel? Não, é muito mais amplo. B, universal? Falso, porque você já sabe que é desigual. Veloz? Falso, apenas 1 bilhão de pessoas têm acesso. Fragmentada? Haja vista a elevada diversidade de empresas que atuam na internet? Esse final não faz sentido, apesar dela ser fragmentada. Gabarito letra E, desigual. Haja vista que o restrito acesso de pessoas à internet. Então, foco nisso, globalização e desigualdade para a tua prova. Na questão de número 2, a queda do Muro de Berlim em 89 e a desagregação da União Soviética em 91 resultaram na expansão do capitalismo para as antigas áreas de predomínio socialista. Dessa forma, o capitalismo entrava em uma nova fase de globalização, instituindo a chamada Nova Ordem Mundial.
De modo geral, a globalização atual pode ser definida como um processo que garantiu a supremacia definitiva dos Estados Unidos, falso porque novos polos emergiram: China, União Europeia, Japão, tigres asiáticos, Brasil dentro dos BRICS. B. Diminuiu gradualmente o fosso entre os países ricos e pobres. Pelo contrário, você acabou de ver que a globalização, o que ela aumenta? A desigualdade. C. Revogou amplamente as políticas protecionistas dos países ricos. Essa daqui é descartável. Os Estados Unidos hoje atuam de maneira protecionista, o governo brasileiro é protecionista, então não houve o fim do protecionismo. D. Regulamentou a atuação de grandes corporações internacionais. Bem, o neoliberalismo, ao abrir os mercados, fez com que essas corporações internacionais tivessem até mais facilidade para atuar dentro de países, então os estados eles enfraqueceram. Essa regulamentação ela é até combatida pelos defensores da globalização para deixar muito mais fluido, muito mais dinâmico os mercados. E o gabarito letra E levou à interdependência dos mercados financeiros de diferentes países. Tanto que se uma empresa tiver problemas com ações, você tem em cadeia uma série de outras empresas que também vão perder valor de mercado, muitos investidores vão retirar e vão deixar de investir e os mercados quebram, mundo afora. Então isso que a gente entende como interdependência. Vamos para a nossa última questão. Não há receita fácil para os problemas criados na esteira da globalização. Nem é certo que o fenômeno perdure mais que o tempo de tornar o capitalismo mais forte e mais concentrado pela agregação de capital ou por sua acumulação. O fato é que, socialmente, seus benefícios têm sido feitos mais de simulacros do que da distribuição efetiva da riqueza no mundo, a qual está cada vez mais transnacional, livre para circular, mas ancorada na propriedade exclusiva dos grandes conglomerados que, ao enriquecerem mais e mais, empobrecem os estados, os governos, as nações e as populações marginalizadas da Terra. Nesse sentido, não paira a mínima dúvida de que há exclusão social. O desafio é também entender como ela se dá e como sempre se deu. Nesse espaço cada vez menos físico, cada vez menos geográfico da universalidade da máquina e da globalidade da vida, tecida na teia intricada do fluxo e da circulação de informação. O texto é grande, mas a sua compreensão já foi trabalhada nas questões anteriores. O que a globalização causou para a gente? Desigualdade, interdependência de mercados. Fez com que centros de comando pudessem controlar cada vez mais distantes para além de suas fronteiras. Então o texto mostra para a gente a desigualdade da globalização. Só que o que caracterizou o capitalismo da globalização atual é o chamado capitalismo informacional. O que significa para a gente esse termo informacional? Ele vem da Revolução Técnico-Científica Informacional, ou a terceira Revolução Industrial, onde as grandes corporações gastaram capitais para investir em redes técnicas que pudessem conectar os lugares. A terceira Revolução Industrial com a eletrônica, a informática, a engenharia aeroespacial, a fibra óptica, a internet, que contribuíram para o avanço dos transportes e telecomunicações, fazendo o mundo cada vez mais conectado, coeso, mas excluindo parcelas de populações, localidades por não interessar ao capitalismo. Então, gabarito, letra C, finalizando aqui o bloco de questões. E na aula de hoje, nós vimos então o quanto o processo de globalização é importante e presente nos vestibulares, com a característica sempre de exclusão e desigualdade. Espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, acompanhe as nossas aulas em todas as redes sociais. Valeu!